But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on. Existe uma pergunta que todo empresário evita. E se o seu maior problema não for onde ele está procurando? Tudo bem? Eu sou o Armando de Rienzo, contador, e eu faço parte do Número no Triângulo Podcast. Olá, tudo bem? Meu nome é Vanessa, eu sou psicóloga e eu sou a mente no Triângulo Podcast. Olá, boa tarde. Meu nome é Flávio, eu sou médico e eu sou o corpo dentro desse podcast. Perfeito, gente. É muito bom estar todo mundo junto aqui. Nosso trabalho é sobre alta performance. Todo mundo já viu uma série de situações aí, de vendedores de sonhos por aí, falando de alta performance, mas a gente resolveu se juntar pensando e se preocupando com realmente profissionais dedicados à alta performance. Normalmente você tem só um contador, você tem só uma psicóloga, ou só um médico dentro de podcasts sobre alta performance. No nosso caso, a gente vai juntar os três e vai explicar para vocês a importância desses 3 pontos estarem unidos para você chegar no seu objetivo. Vanessa, a gente estava conversando aqui, né, antes da gente começar, e aí ficou aquela pergunta, né? O que vale mais para você ter uma alta performance? É melhor você trabalhar mais ou é melhor você aguentar mais tudo isso? Qual que é a tua opinião dessa parte aí? Então, vamos lá. Nem uma coisa e nem outra. O importante é você conseguir performar. Para você conseguir performar, você precisa estar ciente das suas emoções. Você precisa ter o autoconhecimento para você ter a regulação das suas emoções. Porque são essas emoções que você não conhece que vão fazer você se desgastar. E aí você vai, às vezes, trabalhar demais e você não vai performar. E aí, com isso, você vai ficar exausto, vai ficar sobrecarregado, vai ficar infeliz, vai ficar frustrado. Então, nem uma coisa e nem outra. E aí, Flávio, e você? Eu acho que é por aí. Eu acho que o equilíbrio vai conduzir a sua melhor performance, né? E é muito interessante que a sua melhor performance ela vai abranger muita coisa, né? O que seria essa muita coisa, né? Primeiro, você tem que estar com a sua cabeça, a sua mente boa. Se a sua mente não estiver boa, se não estiver bem, você vai poder estar com toda a força do mundo, você vai começar a fazer uma série de erros. Se você não tiver uma estrutura contábil, uma estrutura administrativa em volta de você, você pode ser um cara genial, que você não vai dar certo. E, por último, mas não tem como separar, e por isso que a ideia é um triângulo, né? Que é uma forma geométrica que dá muito equilíbrio, né? Vem o seu estado corporal, né? Onde ele inclui tudo, a sua energia, a sua força, a sua resposta, a sua atitude diária, a cada momento. Nem aguentar muito, nem não aguentar muito, né? O equilíbrio vai reger o seu sucesso vai estar no seu equilíbrio. Legal, perfeito. Eu vou dar a minha opinião e eu vou um pouco discordar de vocês. Eu acho o seguinte, eu tenho muitos casos lá no escritório de empresários que trabalham muito, 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 mas o cara não chega em lugar nenhum. Ele fica só naquela, né, dedicação e aquele mega trabalho, concentrando tudo, só que ele não chega. Agora, em compensação, eu tenho casos lá no escritório que a gente tem, né, empresários que eles sabem aguentar o tranco, eles conseguem ter o poder, eles subiram degraus devagarzinho, e aí agora, quando eles estão lá em cima, eu vejo, e para mim a maior dificuldade é essa, é se manter. E aí o aguentar esse tranco, para mim, é o maior desafio de todos, assim, que eu vejo nos empresários lá do escritório. Então, a galera sofre mesmo para se manter. Subir é fácil. Às vezes você lá tá lá concentrado, tá naquela energia super fácil. Só que quando você tá lá em cima, chega uma hora, uma vaciladinha, você cai de novo. E aí fica naquela roda, né? O que vocês acham? Então, veja, eu volto no ponto do equilíbrio, porque assim, o executivo, ele está sendo cobrado, ele está sob pressão. E o empresário,
ele precisa fazer acontecer. Então, ele vai olhar qual é a possibilidade que ele tem naquele momento que mais vai fazer ele atingir o objetivo dele. Então, às vezes, é trabalhar muito e aí ele vai adoecer, porque ele vai ficar sem comer, ele vai ficar sem atividade física, ele não vai dormir direito, ele não vai cuidar da parte emocional dele, então ele vai ficar se cobrando o tempo inteiro. E aí ele vai aguentar também tudo isso. Então eu volto ao ponto de nem uma coisa e nem outra. Ele tem que ter equilíbrio, como o Flávio falou. Aqui, Armando, eu vou fazer uma provocação para vocês dois. Vamos, para a gente conseguir evoluir esse assunto, vamos separar em décadas. Então, vamos separar o empresário ou a empresária dos 40 aos 50, dos 50 aos 60 e o mais de 60. Vamos trabalhar um por um. Então, o empresário dos 40 aos 50 anos que ascendeu e está com sucesso. Esse empresário, do ponto de vista de saúde corporal, esse empresário ele está, em geral, muito intacto. Então, para ele vai ser muito mais fácil, Armando, Entendi. se segurar. Agora, quando ele está com 50 anos ou quando ele passa dos 60, aí ele vai ter algumas estruturas que ele vai ter que ter construído ao longo da vida, né? Por exemplo, um sucessor. Porque ele vai precisar passar a empresa dele para uma pessoa que ele preparou. Se ele não tiver feito um sucessor, ou se ele não tiver uma estrutura de empresa, vai ser muito difícil ele se manter no topo. Agora, se ele tiver investido muito na saúde corporal dele, se ele tivesse mantido intacto e não tiver diminuído a performance corporal dele, talvez ele continue performando bem, senão vai reduzir. Então, cada caso, cada história vai ser uma, Armando. Ele chegaria mais longe, né? Chegaria mais longe, perduraria mais. Então, essa é a grande discussão aqui. Como ele chegou? Como ele chegou do ponto de vista mental? Hein, Entendi. Vanessa? Perfeito. Exatamente, porque muitas vezes ele chegou, só que assim, mentalmente ele tá em frangalhos. Mentalmente, ele tá como muitos executivos e empresários que eu atendo, que chegam para mim e falam: "Então, doutora, eu tenho tudo o que eu quero hoje, só que eu tenho uma sensação de vazio". É esse o ponto. Quando você fala de, né, você acha que a Vanessa que estava falando de, você concentra toda a tua energia naquele foco, né? Isso acaba indo um pouco diferente do que a gente fala aqui no triângulo, né? Porque você concentra toda a sua energia, por exemplo, no seu trabalho, e aí você perde o teu equilíbrio, né? Às vezes mental, corporal, seja lá o que for, porque a pessoa perde. Agora, você, acho que primeiro a Vanessa, que é psicóloga, você já deve ter casos, né, de pacientes que são totalmente desequilibrados, mega focados, hiperfoco. E aí eu te pergunto, Van, você já viu performance em um ponto só? Então, eu já vi performance em um ponto só, porém o estrago é grande, a longo prazo é grande. Então tem gente que é super focado em trabalhar, realmente, obter resultado financeiro e consegue. Só que o estrago emocional desse vazio que eu falei, o estrago realmente, assim, com relação às relações, com relação à família, né, quantos empresários não perdem a família, né, nesse caminho, não se veem sozinhos. E aí, também junto com isso, depois de um tempo, como o Flávio falou, vamos dividir aqui por faixa etária, vem o estrago físico, não é, Flávio? É isso mesmo. Eu acho que um conceito muito bom, Armando, para se levantar nessa discussão, e que é o seu meio, e que é importante essa discussão aprofundar nisso, é o conceito de felicidade e saúde. Felicidade e saúde não tem para comprar. Olha o grande problema, você tem que construir. Então, você, como a Vanessa disse, você está com um vazio dentro de você. Por quê? Porque faltou equilíbrio em alguma esfera de evolução sua. Faltou equilíbrio emocional. Porque, veja bem, dinheiro pode trazer bem-estar, mas não traz felicidade. E a vida sem felicidade, ela não tem valor. A vida sem saúde não tem valor. Você pode ter 1000 sonhos,
Se você não tiver saúde, você só tem um, que é a sua cura. Olha o tamanho do problema. Então, a nossa ideia é mostrar para você que você vai ter que fazer o equilíbrio. Ah, mas eu trabalho. Talvez você tenha que ganhar um pouco menos para se dedicar um pouco mais à sua esposa, aos seus filhos, aos seus amigos, ao seu equilíbrio, a você, ao seu corpo, a fazer uma boa terapia para que ela te evolua, né? Agora, lógico, se você não tiver a questão financeira, também não vai andar. Também vai ser muito difícil você se manter com uma série de dificuldades financeiras. Então é isso, Armando, vai sempre estar dentro do equilíbrio. Tá Não certo. tem para onde fugir. O equilíbrio vai estar. O mais inteligente é o equilíbrio. É o equilíbrio. Você começou a despontar muito num setor, reflita que os outros têm que ser equacionados, que senão vai ter vazio na sua velhice ou em algum momento da sua vida, vazio de conta tristeza. E a conta chega, Armando. É. E não dura, né? Por mais que, às vezes, agora pensando, né? Vamos pensar numa estrada. Quando você tá com um carro na estrada, e aí você tá acelerando ali, tem um carro mais devagar na tua frente. Quando você vai fazer uma ultrapassagem, você pisa no acelerador e dá aquela puxada no motor para poder fazer a ultrapassagem. Mas você não vai ficar com aquele pé no acelerador depois que você ultrapassou. Você vai voltar ao teu ritmo normal. Se você está fazendo uma ultrapassagem, lógico que o teu ritmo está maior do que o dos outros, né? Mas em alguns momentos você tem que pisar um pouco mais no acelerador. Eu sei disso porque o meu dia a dia, e vocês acompanham, tem hora que a gente tem que apertar o passo, mas depois tem que voltar a tirar o pé. Não é isso que vocês estão querendo dizer? Porque senão você perde o equilíbrio e aí vai ficar doente, vai ter problema de família e tudo mais, e realmente essas coisas vão atrapalhar demais. Bom. Legal, perfeito. Eu tenho alguns casos que a gente pega que o pessoal meio que se vangloria de eu durmo 4 horas por dia, 5 horas por dia, e aí eu olho, até me assusto, porque eu sou meio dorminhoco, minhas 8 horas é meio sagrado. E aí eu pergunto, Flavião, dormir pouco, é dedicação ou é autossabotagem? O que você acha? Olha, um período ideal para você dormir é entre 7 e 8 horas. Se você dormir menos do que 7, não vai ser bom. Se você dormir mais do que 8, também não é bom para a sua saúde. Então, o ideal é você ficar entre 7 e 8 horas e no período da noite, né? É o ideal. Lógico que é como você disse, existem momentos que a gente vai ter que acelerar, mas eles são a exceção, não é o período sempre você vai estar desse jeito, né? Então, para a sua resposta, dormir mais ou dormir menos é autossabotagem. É autossabotagem, não tem dúvida. E o que você acha, Vanessa? Eu concordo plenamente, porque o dormir é fuga. Então, assim, muitas pessoas, quando elas não estão atingindo os seus objetivos, que no caso aqui a gente está falando justamente dos empresários, dos executivos, quando eles não estão atingindo os seus objetivos, o que eles fazem às vezes, né? Eles dormem. E aí o que acontece? Eles dormem justamente para fugir. Aí eu tô entrando na contramão falando do pessoal que dorme muito, justamente para fugir daquilo que eles não querem encarar, porque se eles encararem, muitas vezes eles vão se sentir culpados e eles vão entrar num processo de frustração que pode levar realmente a uma queda de performance. Só que outros são ao contrário, eles vão fazer o quê? Eles não vão dormir porque eles querem dar o seu máximo, achando que justamente não dormindo, eles estão performando, eles vão conseguir atingir o resultado. Porque tem aquele ditado, gente, assim, né, de que enquanto todo mundo dorme, eu saio na frente porque eu tô trabalhando e eu tô fazendo muito mais dinheiro. Só que aí o que acontece? A pessoa, ela vai adoecer. Vocês podem ter certeza que a pessoa vai adoecer. E aí, Armando, você deve ter muitos casos assim, que você deve pegar pessoas que chegam para você justamente adoecidas e que o reflexo é o quê? Acabou atingindo o financeiro e acabou atingindo a empresa realmente na sua performance como um todo, não é? É verdade. E assim, a maior dificuldade que eu tenho como contador
é que o contador, a gente fala que o contador normalmente é o médico das empresas, né? Ninguém troca de contabilidade quando a empresa está indo bem ou quando as coisas estão indo bem na empresa. Eles trocam de contabilidade para tentar superar alguma dificuldade, ter algum problema desse tipo de situação. Então a gente realmente é ali que a gente vê os problemas que está ocorrendo e tenta resolver. Só que muitas vezes o contador não consegue resolver, porque o problema não está na empresa. Que foi aquilo que a gente começou a falar lá logo no começo. O problema às vezes está numa família desestruturada, ou alguém da família doente, e tudo isso desanda muito as pessoas. O que eu sinto muito na parte do dormir, que a gente estava falando, é que tem gente que se vangloria de dormir pouco. E isso me preocupa. Tem gente até que deve ser natural, né, Flávio? Deve ter gente que dorme menos mesmo, sei lá, alguma coisa corporal da pessoa deixa ela dormir menos. Mas o tradicional, né, o comum é todo mundo dormir pelo menos 7, 8 horas, até para poder se receber a energia de volta para você começar um próximo dia. Sim, sim. E eu tenho casos lá no escritório que tem gente que fala, não, eu não durmo, eu durmo 2, 3 horas. Aí você vê a pessoa com uma olheira desse tamanho, uma cara de desgastado e acha bonito. É meio cultural. Eu sinto muito isso porque, né, eu venho de família empresária, vocês também têm familiares empresários, e eu vejo muito que antigamente a gente tinha essa situação de ser bonito trabalhar muito. Mas o trabalhar muito sem performance, você não vale nada. Eu tenho alguns casos que a pessoa fala assim: nossa, tal pessoa é muito ocupada, ele performa super bem. Aí eu pergunto: ocupado é a mesma coisa que performance? Não, ocupado não tem nada a ver com performance. A pessoa que ela está ocupada, a maioria das vezes é porque ela não tem a organização do tempo dela, é porque ela não tem clareza de qual procedimento ela tem que fazer para ela realmente finalizar a tarefa dela. E aí, muitas vezes, ela acha que ela está performando, mas ela só está se enrolando e se desorganizando. Então, isso gera um pico de ansiedade enorme e que, consequentemente, a pessoa acaba gerando alguns sintomas, não é, Flávio? É isso mesmo. Ter essa discussão sobre estar ocupado ou estar performando é um assunto sério. E é um assunto muito legal de discutir. Por quê? Porque se você parar para pensar, né, onde 60% da população brasileira está sobrepeso ou obesa, e uma pessoa obesa ou sobrepeso, em geral, ela está com uma série de desajustes no seu corpo, e os desajustes corporais, eles vão levar a uma diminuição da sua performance. Então, o que eu vejo? Eu vejo pessoas extremamente ocupadas, só que produzindo pouco. Então, ela está ocupada, mas ela é uma ocupada que ela não tem um nível de organização, como a Vanessa disse, né? No seu setor, na contabilidade, na parte financeira, se ele não for estruturado, se ele não utilizar os sistemas atuais que tem para organizar a empresa dele, ele pode ser extremamente ocupado, mas ele vai ser ocupado por um fator que é perda de tempo, que um sistema operacional faria. Não tem Exatamente. isso quando você Perfeito. implanta os sistemas? É perfeito, é exatamente isso. Às vezes a pessoa trabalha demais, mas ela não produz demais, né? Produzir é muito diferente de trabalhar. Eu tenho muitos casos que eu vejo de pessoas que trabalham demais, mas produzem muito pouco. Aí é o carro patinando, né? A gente fala que é o carro sempre, ele nunca sai do lugar. Você tá lá rodando, rodando, rodando e não sai do lugar. E nesse assunto ainda, né, sobre estar ocupado e alta performance, né, a Vanessa deve ter muitos casos desses, que são as pessoas que se seduzem às drogas do mercado, né, drogas que dizem, né, quando a gente diz drogas, são medicamentos, né, que dizem aumentar a performance intelectual da pessoa, e que na verdade é uma ilusão.
porque para você aumentar a sua performance intelectual, você tem que trabalhar muito todas as esferas. Você não vai ter um remédio que vai fazer isso, e não tem por que ter. Na sua experiência, Vanessa, você acha que as drogas que dizem fazer isso fazem, ou ele tem que construir realmente isso? Então, gente, não adianta vocês acreditarem em história da carochinha, porque essas drogas não fazem. Só que hoje em dia existe aí por trás toda uma indústria que quer vender isso para as pessoas. E muitas pessoas, elas consomem essas drogas justamente porque aí o emocional delas vai achar que é por causa da droga que ela tá conseguindo trabalhar mais, se sentir melhor, com mais disposição, com mais energia. Só que não tem nada a ver, gente. Isso é a maior mentira que é vendida hoje. Gente, vamos acordar, não é, gente? Então, E outra, se ela tá com a base dela, a estrutura de vida dela errada, então vamos supor, ela usa uma droga, que é uma droga que diz que, ó, você vai ficar mais inteligente, ok? Qual o problema? A estrutura de vida dele não está equilibrada. Então, ele vai ficar mais inteligente no quê? Presta atenção, se o equilíbrio é a maior sabedoria, você imagina que ele vai ficar mais inteligente? Não vai, mas ele vai achar que fica. No trabalho. Então ele vai hiperfocar no trabalho e vai terminar de largar a família e largar a finança da empresa. Então, justamente a hora que ele precisava do equilíbrio, ele termina de afundar, ele vira uma âncora. e o que eu vejo muito na questão do ocupado, às vezes é bonito o cara falar, não, tô muito ocupado, tô cheio de trabalho, né, a empresa tá indo bem, tô trabalhando demais, mas aí a gente olha e ele poderia delegar pelo menos 30, 40% do trabalho dele para outras pessoas fazerem. É aquela questão que a gente fala de ganhar menos, mas ele consegue ter um equilíbrio, ele vai conseguir ter um tempo a mais com a família, ele vai conseguir ter um tempo a mais para se dedicar à saúde física, um esporte ou alguma coisa assim. E a gente pega muito isso. Eu vejo muito que grandes empresários que eu conheço, que trabalham muito, eles começam a se desandar demais nas outras pontas do triângulo. E aí quando você pega esses casos reais, por isso, de novo, a gente criou tudo isso, porque realmente o hiperfoco, às vezes, ele te tira de um balanço, né? E aí quando você tira isso do balanço, quando você tira isso, ele começa a afetar em outras coisas. Aí é aquela questão das pontas do hiperfoco. Se você hiperfoca, por exemplo, no trabalho, né? E aí você vai ter resultados na hora que você começa, e você tem um hiperfoco, lógico que você vai ganhar mais, é fato, né? Só que aí a coisa começa a desandar no resto. Então ou ele vai ter um problema de saúde, ou ele vai ter um problema estrutural, mental, né? Aí você pega tudo isso, você olha a situação, ele tá lá, ele tá super bem. Só que um pontinho vai começar a cair, e aí depois disso ele começa realmente a voltar a se desequilibrar. E aí os números voltam a se perder. É o grande ponto que eu falo como contador. Quando eu tenho um pouco mais de abertura com o cliente, eu falo, cara, procura um psicólogo, né? Ou olha, era bom você procurar um médico, acho que tem alguma coisa errada aí com você. Eu tenho casos, às vezes, que você percebe na pessoa. Vocês são muito mais especialistas que eu, mas quando você conhece uma pessoa há muito tempo, e você olha, tá conversando com ela, né? E você percebe que tem alguma coisa de errado, que não é a mesma pessoa que você conhecia antes. E aí você começa a cutucar. Fala, olha, tá acontecendo alguma coisa. É fato, sempre tem algum problema. Ou relacionamento, acontece bastante. Ou alguém doente, acontece bastante também. Então, realmente, toda essa questão de estar ocupado para a pessoa e estar trabalhando não é alta performance. Não é isso que, pelo menos não é esse o meu desejo de alta performance. Quando você pega aí a alta performance e fala assim, nossa, tal grande empresário, você viu? Ele trabalha pra caramba, tem ótimos resultados. Aí você começa a olhar a parte pessoal dele, é divorciado, é sozinho, ou tá com um problema de saúde, e aí eu, pelo menos, quando paro e vejo tudo isso, eu falo assim, não é isso que eu quero pra mim.
Não é essa alta performance que eu quero para mim. Eu acho que isso resume no seguinte sentido, Armando. Eu acho que é importante você que está nos assistindo pensar a seguinte pergunta: valeu a pena você viver até agora? E você faria algo diferente? Essa é a grande questão. Porque você tem que pensar que daqui a pouco vai estar no seu último dia de vida. É assim. Sua única certeza que tem é a morte. E aí você, quando chegar lá, o que vai ser o legal da vida? Chegou lá, você tá lá e fala assim: nossa, valeu a pena. Nossa, como foi legal. Agora imagina você chegar lá e falar assim: nossa, trabalhei demais, fiz tudo errado. Não dá tempo de voltar. Esse é o nosso papel aqui, te alertar para você equilibrar. Equilibrar, você vai ter que equilibrar as 3 pontas do triângulo. Qual a sua tá em excesso? Eu não sei. Eu não sei qual tá. Mas eu sei que você vai precisar equilibrar. Sua mente, ela vai ter que estar com todas as suas esferas emocionais funcionando bem. A sua empresa funcionando da melhor forma possível. E o seu corpo também funcionando da melhor forma possível e todo mundo se falando. Se uma ponta não funcionar, lá no final, e lembra, lá no final não vai dar tempo de corrigir, vai ter que ser agora. É isso, Armando, é isso. E aí, ou vai ter problema de finança, né? Porque quando você tá mais velho, se você não conseguiu construir a parte financeira naquele momento, no futuro você vai sofrer, ou vai ter problema de saúde, ou vai ter milhões de problemas aí de saúde mental que atrapalha demais, né, Van? Eu acho que o pior é o arrependimento. O arrependimento é o pior. Quando eu atendo pessoas que já estão lá nos seus 60, 70 anos e que aí justamente entram em contato com a sua vida e fazem uma avaliação e justamente vem o arrependimento, gente, isso é tão triste. Vocês não têm noção a tristeza que é ver uma pessoa que tinha tudo para fazer a vida dela ser brilhante, ser espetacular em todos os aspectos. E aí ela se arrepende do quê? Ela se arrepende de não ter visto os filhos crescer, ela se arrepende de ter perdido a esposa que estava do lado para ajudar em todas as horas, ou mulheres que perdem também os seus filhos porque não acompanharam o crescimento, perdem os seus maridos porque assim só focaram nos seus negócios. Ver pessoas assim que estão doentes, que sim têm dinheiro para poder fazer o que elas querem, só que elas usam o dinheiro hoje para quê? Para justamente tentar viver minimamente com menos dor. Gente, isso é muito, muito, muito triste. E grave, né? Você para pensar uma situação dessa. Eu falo muito, vocês me conhecem, que eu não vim com garantia de volta nesse mundo. Então, a gente tem que fazer tudo aqui, agora, para não se arrepender. Arrependimento, eu acho que é a pior coisa da face da terra, assim. E aí você pega um empresário que ele tá lá focado. A empresa, quando você trabalha e se dedica, ela te dá retorno rápido. E aí você quer mais e mais. É quando você começa a perder a mão da empresa. E você deixa de concentrar. Eu penso muito que a empresa ela é um ser vivo separado do dono da empresa. Quando você pega empresas que dependem demais dos donos, elas não são uma empresa, na verdade. É um dono, né? Ele é quase um CLT dele mesmo. E aí, quando ele não tá ou ele tá doente, a empresa para. Simplesmente assim. E isso, para mim, não é alta performance. Alta performance, para mim, é a pessoa poder, né, em momentos, depois de uma construção, quando a gente está construindo e tá, né, você precisa se dedicar, mas uma empresa estabilizada e a pessoa trabalhar em alta performance, é ela continuar, a empresa continuar trabalhando, continuar funcionando, mesmo que o dono esteja afastado, tire umas férias,
ou esteja doente, pode acontecer, pegou uma gripe. Né? Eu tenho muitos casos que eu vejo de empresários que às vezes o cara está doente, ele não pode descansar. Ele não pode. Ele tem. Porque se ele não chegar lá na empresa e tocar o dia a dia dele, a empresa não funciona. Isso para mim é terrível. Sinceramente, é assustador, porque as coisas têm que andar tranquilamente. É um desafio para todo mundo, inclusive para mim, tá, gente? Eu, eu sou contador, empresário, tenho a minha empresa, e é um grande desafio para mim ter esse controle, né, total, e a empresa funcionar, mesmo quando eu tô fora e tudo mais. Mas é um esforço que a gente tem que ter, porque senão você se desequilibra. E aí eu pergunto uma coisa para você, ô Van, é, quando a pessoa está performando, ela está realmente vivendo em alta performance, e eu acho que viver em alta performance é o que a gente está procurando aqui, né? Não é uma alta performance de alguma coisa, é uma alta performance de vida. Quando a pessoa ela está nessa alta performance, existe um botão de liga e desliga? Ela consegue parar e voltar? Ou é um estilo de vida que ela segue? Então, Armando, a alta performance, viver em alta performance é uma mudança de mentalidade. Gente, tem que ficar claro aqui para vocês. Vocês, para viver em alta performance, vocês precisam mudar a mentalidade de vocês. Porque aí, simplesmente você vai olhar o mundo sob a ótica dessa mentalidade. Então, isso vai gerar um estilo de vida totalmente diferente do que você estava vivendo lá atrás na tua vida. E aí você vai se sentir pleno. E aí o que entra na tua performance? Entra justamente a proposta do nosso podcast, do Triângulo. A pessoa que ela vive em alta performance, que ela mudou a mentalidade, ela cuida do seu mental e do seu emocional. Então ela tem um momento que é dela, para ela fazer as mentalizações dela, para ela fazer o processo de psicoterapia dela, onde ela vai se entender, aonde ela vai confrontar os medos, os receios, as crenças limitantes, onde ela vai trabalhar os traumas dela, onde ela vai trabalhar realmente alguns gatilhos que ela traz da infância e que travam ela de ela continuar performando no futuro. Ela vai ter um momento dela de ela justamente fazer as atividades físicas dela e tudo isso ela vai simplesmente fazer como é prazer porque ela sabe que isso faz parte desse estilo de vida, porque ela entende que isso vai fazer ela performar. Junto com isso, ela vai fazer o quê? Ela vai ter todo o entendimento da saúde dela financeira, ela vai procurar um profissional onde ela vai ter, assim, um relacionamento bom para ela tirar todas as dúvidas, para ela entender sobre a empresa dela, assim como ela vai frequentar justamente o tratamento de um bom médico, né? Nós temos aqui o Flávio e ele vai justamente acompanhar todo o desenvolvimento físico dessa saúde para a pessoa continuar extraindo o máximo que ela pode extrair com disposição e qualidade de vida, gente. Então é isso, é uma mudança de mentalidade. Só que você não vai conseguir fazer essa mudança de mentalidade se você não entender que você precisa cuidar desses 3 pilares, que são a sua saúde mental, a sua saúde física e a sua saúde financeira. Não é, Flávio? É, parece redundante, mas é exatamente isso, né? E existem algumas estruturas que são importantes a gente sempre estar pensando do ponto de vista do seu corpo, né? O seu corpo, até os 40 anos, você vai normalmente muito bem. A partir dos 40 anos, você começa a diminuir toda a sua performance corporal, mental, de resultado. Isso vai abalar muito no financeiro, né? Então, se você parar para pensar que você vai começar a ter sucesso profissional em torno dos 30 anos, né? Você imagina que até os 40 o tempo passa rápido, passaram-se 10 anos apenas, né? E aí você tem um mundo de tempo pela frente, mais 40, 50 anos para ir performando bem, né? E aí vem a estrutura dessa sua pergunta, né?
E como é que eu faço para ir performando bem aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, aos 80 e aos 90, né? Você vai precisar ter mudado seu estilo de vida, né? Você vai ter que ter um estilo de vida saudável, onde ele é regado por uma série de fatores importantes para o seu envelhecimento saudável, né? Então, a primeira pergunta foi o sono é fundamental. A atividade física para manter você ativo é fundamental. Um propósito de vida é fundamental, né? E você, bem estruturado, você consegue, Armando, ir fazendo boas escolhas. Então, se a pessoa não está bem, ela não consegue escolher um bom contador. Ela vai ficar naquele contador, naquele financeiro, naquela empresa de financeiro que não dá resultado, mas ele vai ficar lá porque ele não consegue ter um juízo do que está acontecendo. Perfeito. A mesma coisa sobre investir na saúde mental. Quantas pessoas, muitas vezes eu levo, olha, eu já levei 10 anos para convencer uma pessoa a ir se cuidar com a Vanessa. E pasme, inúmeros não quiseram. Disseram que não precisava, mesmo o terapeuta pedindo. Por quê? Porque ele não tem a noção do quanto é bom para ele estar com a mente funcionando bem. Eu acho que esse é um conceito muito importante, né? Você envelhecer funcionando bem. Se você não envelhecer funcionando bem, ele não vai conseguir, Armando, manter uma boa empresa para você ajudá-lo a fazer a gestão. Você sabe que quando eu passei na consulta com você a primeira vez, você faz uma pergunta na primeira consulta que me chamou muita atenção, assim. Você falou assim, quanto você está performando em percentual, de 0 a 100%? E aí você falou, mas me responde sinceramente, né? E aí eu fico imaginando quantos empresários passaram por ali e te responderam. Eu, na época, quando eu passei com você, eu acho que minha resposta foi 40. E aí as coisas, né, é um trabalho. Você precisa querer ter alta performance para você conquistar alta performance. E aí foi um trabalho muito conjunto. A Vanessa trabalha comigo há 10 anos, né? Uma história engraçada também, né? Eu fui lá meio que obrigado e estamos juntos há 10 anos. Então, realmente, a pessoa ela tem que estar pronta de cabeça para poder seguir e conseguir performar. Eu queria performar. Quando eu te busquei, eu falei para você, eu falei, olha, eu tô 40%, mas eu não quero estar 40%. E foi aí que a gente lutou e trabalhou e trabalha até hoje, né? Né? Existe 100% de performance? Existe. Existe, todo mundo deveria buscar o 100% de performance. E é possível chegar? É possível chegar em 100% de performance. Independente da sua idade, você pode chegar ao 100% de performance, né? Para você ter uma noção, um dado de consultório, né? Faz 24 anos que eu sou médico. Vamos dizer que 50% das pessoas que passam em mim estão abaixo dos 40% da performance. Tá? E 1%, quando chega, só está com seu 100% de performance. Esse é o número. E em quanto tempo que a gente consegue levar uma pessoa para 100% de performance? Se ela aceitar, se ela for um bom aluno, decidir realmente mudar a vida dela, 4 meses, 1 ano. E aí a pergunta que você me fez, você é meu paciente e da Vanessa. Você está no seu 100% de performance? Eu acho que eu tô em uns 80 hoje. Eu dobrei. Então temos muito trabalho pela frente. Não tenho dúvida. É um caminho, né? E aí e a gente está trabalhando nesse caminho já há um bom tempo. E realmente, depois dos resultados e de tudo que aconteceu, né, no trabalho, mudança de mentalidade e tudo mais, realmente mostra que eu precisava disso. É engraçado isso, muitas pessoas nem percebem que elas estão precisando disso, né? Você que me empurrou pro Flávio. Então a Vanessa sabe que ela falou, não, vai lá, você precisa e tal. E aí a gente chega nessa situação. O empresário, e isso acontece muito, tanto com o empresário como com o contador. Quem é do ramo empresarial,
ele acha que ele não precisa de ajuda. Eu vejo muito isso. Às vezes eu falo assim, cara, você tá com problema, né? Tem gente que até não gosta que eu fale isso. Mas assim, sinceramente, para você prosperar 100% e chegar no seu 100%, e aí você vai conseguir conquistar mais, crescer mais. E quando eu falo de, trabalha menos, não é isso. Eu não tô falando para você ganhar menos dinheiro, não. Eu tô falando para você dar 2 passos para trás, para você dar 10 para frente. Então, ponto, né? Eu como empresário e contador, eu vejo o número o dia inteiro. Eu vejo as empresas, elas são, para mim, números. Eu pego o balanço e eu analiso ali como ela está indo. E às vezes, meio sem explicação, você vê que a empresa começa a cair. E aí você vai conversar com o dono, ele está se separando, ou ele ficou doente, o pai ficou doente. Eu tenho um caso lá no escritório que era uma família, eles eram donos, performavam muito bem, era uma empresa muito boa. E ela trabalha comigo há mais de 10 anos. E de repente ela começou a cair. Aí a gente pega, fica olhando, né? Vai conversar com a pessoa, o que está acontecendo. E aí eu descobri que o pai, que é o grande cabeça da família, estava doente. E a família se dividindo para cuidar desse pai, né? Hospital, TI, né? A situação dele começou a ficar muito grave. E ele acabou falecendo. Conclusão, né? Essa doença, ela jogou a empresa para baixo, junto com a doença e com o falecimento do pai. E aí, com o falecimento do pai, a cabeça da família desandou. E a empresa desandou. Agora, eu como contador, eu só consigo mexer nos números. E a gente luta muito para recuperar empresas que estão nessa situação. Mas você precisa recuperar o resto. Agora você pensa assim, Armando, eu olho a empresa como uma grande mente. Esse é meu olhar. Então são várias mentes lá, várias pessoas que têm todo um histórico de vida familiar, com valores, crenças, culturas lá dentro, que tem também os seus objetivos, projetando na empresa todos os seus sonhos. Então eu olho a empresa como essa junção de todas essas mentes. Agora você para pensar. Imagina se nessa história todas essas pessoas tivessem um trabalho de um psicólogo, de um especialista, para as pessoas entenderem os seus sentimentos, as suas impotências, as suas frustrações, as suas expectativas naquele momento e conseguissem se sustentar nas suas emoções para olhar para a empresa também. Imagina como essa história seria completamente diferente. Então, é isso que a gente está falando, gente. Então, existem coisas que a gente não conquista de imediato. A gente conquista no processo, se conhecendo. Só que aí, quando a gente chega lá, que a gente realmente está bem, que a gente está performando, muitas pessoas olham e acham que foi assim, foi instantâneo. Só que não é instantâneo. A gente tem que ir trabalhando no único momento que é o verdadeiro na nossa vida, que é o momento presente, que é o real. Não adianta eu ficar no passado. O passado passou. E também não adianta eu ficar no futuro porque ele ainda não chegou. Eu preciso ter as minhas metas, claro, bem estabelecidas, só que eu preciso olhar para mim no meu presente e olhar o meu entorno, que é tudo isso, como eu estou, como está o meu trabalho, como está a minha empresa, como é que está a minha família, como estão os meus relacionamentos. E aí eu olhar com carinho e cuidar de todas essas partes, porque aí, quando eu chegar lá na frente, eu vou chegar bem. Então, imagine só como seria a história dessa família se isso acontecesse.
Ia estar mais preparada, né? Exatamente. O que que você acha disso, Flávio? Ah, com certeza ia estar muito melhor preparada, né? Do ponto de vista psicológico para conseguir estruturar isso, né? E se alguma esfera não está bem estruturada, né? As coisas não vão, vai abrir um buraco no meio dessa história, né? É muito difícil, né? Você ao longo de sua história de vida, você gerar os seus sucessores, né? Fazer sucessor é uma coisa bem difícil. Você tem que ter toda a sensibilidade de sentir o interesse do seu sucessor, que seja quem for, pode ser seu filho, pode ser um sobrinho, pode ser a esposa, pode ser um funcionário, não sei. Depende da sua estrutura de vida, né? E aí você também tem uma série de outras coisas que entram dentro daquilo que nós conversamos, né? Se o mais natural possível é você morrer de velhice, e que hoje não se parece mais isso, né? Hoje é natural morrer de doença, mas é muito mais natural, se você tiver um bom estilo de vida, você morrer de velhice. Eu acho que a própria família vai estar muito mais adaptada a essa perda, né? E você, ao longo dos anos, se você não faz uma perda precoce, né? Você consegue estruturar essa vida para que as coisas fluam muito melhor, né? E aí também vai vir, né, Vanessa, Armando, vai vir a questão de você, eventualmente, programar essa sucessão, né? Claro. Porque se você for muito centralizador, se você não tiver situações onde você não pode abrir toda a sua estrutura empresarial para sua família, que no fundo são desajustes, né? Por algum motivo e que dá para se trabalhar, né? Dá para se trabalhar porque o produto final é a felicidade de toda a família, né? Vai lá no final, vai acontecer aquilo que eu disse. Você vai olhar e falar assim: caramba, agora eu preciso avisar tal coisa, mas não dá mais tempo porque eu já fui embora, né? Então, e aí vão aparecer todos esses desajustes, né? Aí a Vanessa, você e eu podemos falar inúmeros casos, que são casos assim assustadores e interessantíssimos de estruturas empresariais, Eu né? tenho uma dúvida. Você atende muitos empresários lá e já deve ter chego casos ali que o cara tá com 10% de performance e tudo mais. Sim. Quanto tempo demora para a pessoa conquistar a parte física dela, para ela voltar a um equilíbrio da parte física, Flávio? Vai depender de como ela chegou, entendeu? Esse é o grande perigo de você flertar com o desajuste. Esse é o grande perigo, Entendi. né? Porque você pode, veja bem, a partir do momento que você instala uma doença em você, pode ser que seja irreversível, pode ser que você nunca mais volte para o normal, a performar 100%. Se ele chegar já com alguma coisa grave, não tem volta, Não né? tem volta, vou Mas dar e se ele não tem? Se ele não tem, vai depender de como ele está afim de se arrumar, Aí entra a Vanessa. né? Depende do Exatamente. empenho dele. Exatamente. Aí o que acontece muito é que quando a pessoa ela tá com uma doença, que ela vai ter que conviver com essa doença, ao longo da vida dela, ela deprime, ela perde a vontade de viver muitas vezes, ela quer simplesmente largar tudo. E é aí que entra todo o trabalho da pessoa achar um sentido para a vida dela, de ela parar e muitas vezes mudar a rota de como ela estava levando a vida dela, para ela buscar um sentido. Gente, o que motiva as pessoas para viver com energia e o que gera satisfação e felicidade é propósito. Quantas pessoas acabam vivendo sem propósito? Então, muitas vezes uma doença ou um quadro que realmente vai te debilitar organicamente, é justamente, um sinal para você buscar o teu propósito. Quando a pessoa, ela realmente, gente,
ela vem para um trabalho terapêutico e ela se implica no trabalho terapêutico e ela busca esse propósito e ela acha, ela volta a performar. Ela Uhum. volta a ter alegria, felicidade, motivação. E aí ela consegue conviver feliz, mesmo com as limitações físicas, que é o que eu converso muito com o Flávio, a gente tem muitos casos em comum que a gente trabalha isso. E aí, o Armando pode falar também pra gente que quando a pessoa ela volta a ter esse objetivo definido, esse propósito claro, ela volta a performar na empresa, ela volta até, ampliar a empresa dela, né, colocar realmente novos desafios na empresa. Eu acho que você pode falar isso pra Sem gente, dúvida, né? sem dúvida. E quando a pessoa está com pelo menos 2 pontos do triângulo equilibrado e uma parte fora, por exemplo, ela está bem de mente, ela está bem fisicamente, mas ela está passando uma dificuldade na empresa. Eu pego muito no Brasil, né, o que a gente mais tem é dificuldade nas empresas. E a gente pega situações de pessoas que às vezes nem é tão grave o caso, mas ela não consegue sair do furacão, porque ela não está bem nos outros pontos. Agora, normalmente, quando a pessoa está bem fisicamente, está bem de saúde, está com uma cabeça boa, por mais que ela esteja dentro de um furacão muito grande, ela se recupera. Vai demorar, às vezes, 3, 4 meses, depende muito de como está a situação, mas ela consegue se recuperar. E essa recuperação para a empresa, né, para a pessoa, é quando ela atinge a alta performance. Você não eu pelo menos não consegui atingir o meu nível de 80% hoje, tentando equilibrar tudo ao mesmo tempo. Não foi assim que aconteceu, né, vamos ser justo. Eu passo com você há 10 anos, com o Flávio há 1 ano. Então eu tinha um equilíbrio mental, eu tinha um equilíbrio estrutural financeiro, né, mas eu não tinha um equilíbrio físico. Já estava com problemas de saúde, meus exames de sangue eram uma porcaria, o Flávio sabe disso. E aí ele buscou. Então foi muito mais fácil para mim chegar nesses 80% dessa forma. Não é a receita de bolo, né? Eu sou muito contra essa história de receita de bolo, mas na minha opinião é muito mais fácil quando você tem duas pontas do triângulo bem, você atingir a terceira. Quando você está com uma ponta só, que é aquele, né, extremo, hiperfoco e tudo mais, desanda tudo. A gente sabe que desanda tudo. Estava conversando com um cliente que manda muito bem de trabalho, ele é um grande amigo e ele manda muito bem. Aí ele falou assim para mim: "Não, Armando, não dá para você performar e ter paz ao mesmo tempo". Eu falei: "Mas como assim?". Eu falei assim: ou acho que você está confundindo. Ou será que não é o contrário? Não dá para ter paz sem estar performando?". E ele deu risada, ficou aquela discussão, mas aí eu quis trazer isso para vocês. Dá para performar e ter paz ao mesmo tempo? Então, gente, essa é uma, briga que as pessoas têm com elas mesmas, né, Armando? Gente, dá com certeza para você viver em alta performance e você ter paz. E assim, você vivendo, respeitando os teus valores, você vivendo, tendo tempo para você ter bons relacionamentos, então você viver bem com o seu marido ou sua esposa, você viver bem com a tua família, viver bem com teus filhos, ter tempo para o social também. Gente, as pessoas não têm mais tempo hoje para encontrar um amigo, né. Quantos memes a gente vê na internet sobre isso, né, de que o pessoal marca, desmarca, remarca, depois marca, desmarca, remarca e depois nem marca mais, porque o pessoal não tem tempo, né, de É, tomar o famoso cafezinho, né, É que é verdade. o café na verdade é um motivo para você bater um papo, nem que seja rápido. Então quando você consegue ter tempo de você ter bons relacionamentos, tempo de você cuidar de você, né, que é de você fazer suas atividades físicas, fazer um hobby que você goste, de você investir em autoconhecimento, entender realmente, eh,
tudo que envolve as suas emoções, equilibrar o teu mental, quando você tem tempo de se desafiar, de sentir que você está crescendo na vida, aprendendo, quando você consegue também sentir que você entende sobre a tua empresa, sobre as suas finanças, você automaticamente sente paz. E automaticamente você está performando. Então, assim, essas 2 coisas elas entram numa sincronicidade, num equilíbrio. E aí simplesmente elas fluem, você vive desta maneira. É isso que eu vejo com todas as pessoas que eu atendo e que vivem desse jeito. Só que é aí que tá a questão. Infelizmente, gente, aí eu quero passar a pergunta para vocês. Ainda é uma parcela mínima da população que vive assim. E mesmo as pessoas que nos procuram, é uma parcela mínima que vive assim. O que vocês acham disso, gente? Eu acho sinceramente que a galera não sabe o que é alta performance. Eu acho que o problema é conceito. Quando você pega e analisa, os grandes culpados normalmente são essas postagens bem absurdas que a gente vê por aí. E a pessoa analisa aquilo e acha que realmente aquilo é a alta performance. A gente tem casas de monte aí, por exemplo, o cara fala, ganhe 1 milhão em 30 dias, né? Vendedores de milagres, os famosos vendedores de sonhos, que não existe. Você pega um empresário desesperado, que hoje está cheio, a gente está no meio de uma crise, né? É uma crise grande, financeira, econômica do país, e você pega um empresário desesperado, assiste isso, ele vai comprar a ideia. Só que o conceito da alta performance não está ali. Ali é uma venda de milagre, que não vai acontecer, vamos ser bem sinceros. Você pega o Flávio, a mesma coisa na questão de saúde. Tem alguns médicos e colegas, com todo respeito, nem médico, às vezes pessoas que de parte de saúde, né, física e tudo mais, que vendem aquele milagre corporal em Ah, 15 dias. tem muito vendedor de sonho, que é exatamente o que a proposta totalmente inversa que a gente quer mostrar para vocês. O Armando, a Vanessa, fizeram uma colocação espetacular, no sentido de que a construção da sua alta performance, ela é exclusivamente sua. Eu vou te ajudar, eu posso te ajudar, eu sei o caminho. A Vanessa sabe o caminho, o Armando sabe o caminho, cada um no seu quadrado, né? Só que tem um problema. O Você vai triângulo. ter, é o triângulo, você vai ter que fazer, você vai ter que nos ouvir, você vai ter que seguir passo a passo. E é muito interessante. Por quê? Porque você vai ouvir a gente falar isso vários e vários anos. Se faltou um item, nada vai dar certo. E o Armando disse muito bem, é conceitual. Nós vamos trabalhar ao longo desses próximos podcasts os conceitos da alta performance. A alta performance, ela é uma responsabilidade sua. Ela não é uma opção. Cuidar da sua alta performance, né, onde ela vai incluir tudo. E alta performance você não precisa ter uma empresa. Você pode ter a profissão que você quiser, performando muito bem. De modo que isso te traga satisfação financeira suficiente para você cuidar de toda a sua estrutura de vida, para gerar felicidade para você, para gerar saúde corporal e mental, para estruturar toda a sua família e viver bem. E viver bem. É simples assim. É simples assim. Agora, nós vamos trabalhando todos os conceitos. Então, se você não tiver, eu não vou trabalhar. Bom, se você não vai trabalhar, você não tem renda nenhuma, muito difícil uma estrutura
de vida, né, familiar sem renda. Então, vai precisar estar bem estruturado do ponto de vista empresarial. A mesma coisa o emocional. Eu não tenho. Pô, o cara é um cara do mal, o cara judia da esposa, o cara sacaneia os filhos. Não vai dar. Lógico que as pessoas do bem é muito mais simples arrumar isso. É só equacionar um pouco mais, né? E a mesma coisa a saúde, né? A mesma coisa a saúde. O foco para o empresário, ele não é tão difícil, ele só tem que equacionar todo mundo ali. Ele vai ter que evoluir o filho devagarzinho, fazer a esposa evoluir junto com ele, ou ser um esposo que evolui junto com a esposa, ir fazendo boas escolhas com um bom mentor do ponto de vista financeiro, de reforma tributária, reforma vai vir, eu vou mudar. Não, vou esperar ver o que vai dar e depois eu penso. Você está engolido. Não é isso, Armando? É exatamente isso. É muito complicado para o empresário entender que a parte financeira dele está ligada em outros pontos. A galera esquece que o empresário é um ser humano. A empresa não é um ser humano. A empresa, para mim, é um ser vivo que depende de vários seres humanos, né? É uma estrutura. Mas ele sozinho não consegue chegar em lugar nenhum. Ele até consegue chegar em algum lugar, mas ele não consegue ir longe. Ele não consegue atingir o que ele precisa. Ele precisa de profissionais, tanto na parte financeira, quanto na parte emocional, quanto na parte física. E se você não tem esse equilíbrio dos três, ele não vai chegar, ele não chega nos 60%, hein, Flávio? É difícil. Se ele não equilibrar. Não, não vai chegar, não vai chegar. E agora, a gente já estava falando, né, dos vendedores de sonhos e tudo mais. Flávio, qual foi o maior mito que você já ouviu falar de performance? Eu acho que o maior mito, eu não posso falar o nome da substância, mas existem algumas substâncias que são vendidas em farmácia que prometem que você vai ser um Superman das empresas. E não vai. Vai te levar para um quadro de esquizofrenia ou uma doença relacionada à substância psicoativa. Então, Armando, esse assunto é sério. Não tem atalho. Não tem atalho. Isso é mito, é mito, é mito. Todo mundo pode olhar alguém que vem com aquela historinha, porque eu tomo tal remédio, porque eu tomo tal cápsula, porque eu tomo tal coisa, e eu tô o máximo, eu vou passar no vestibular, eu vou passar no concurso público, e aí a pessoa vai ficar ali parada, 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 parada. E qual é o grande problema dessa história? Que essas substâncias, né, que vão gerar um mito que não existe, elas vão atrasar com que a pessoa invista na verdadeira construção da saúde dela. Ela não vai atingir o objetivo. Né? E depois vai sair disso ainda pior, com mais dependências. É uma solução imediata que não leva tão longe. É um atraso imediato, não é uma solução, é uma enganação imediata. Né? Mas ela é mais, veja bem, ela é mais rápida, dá para comprar. Então, alguém passou, alguém induziu a isso, né? Que é exatamente o que nós vamos mostrar aqui, que não é assim. Perfeito. E você, Van? Qual que é o maior mito de performance que você já ouviu? O maior mito de performance que eu já ouvi e que eu escuto muito frequentemente no consultório é assim: Van, é só ter força de vontade, né? Isso, gente, eu escuto diariamente. Agora vamos lá. Você aí, ó, que tá escutando a gente. Quantas vezes você teve força de vontade e morreu na praia? Então, não é só ter força de vontade, gente? Cadê a performance? Muitas pessoas, elas se enganam com essa fala. Gente, não é só ter força de vontade. Para você conseguir performar, você precisa se conhecer. Porque a vontade, ela é simplesmente sugada pelas suas crenças limitantes,
pelas emoções que você não sabe nem que você sente, que elas estão tão inconscientes, que elas geram os comportamentos de autossabotagem. Aí você vai ficar que nem o cachorro, sabe, gente, que fica correndo atrás do rabo, e você vai entrar naquele looping de você vai com força de vontade, cai, vai com força de vontade, cai de novo. E aí você não vai performar nunca, você vai acabar achando que você não dá para coisa, como tem muita gente que chega para mim e fala: "Ah, Vã, isso aí não é para mim", né. Eu vejo esses empresários, imagina, que vêm do nada, e que são autoridade, e que são até, assim, exemplo, que ensinam as pessoas, mas isso não é para mim, eu já tentei de tudo. Gente, quantas pessoas no consultório que vêm com essa fala para mim: "Não, Vã, isso não é para mim, é melhor eu ficar aqui, eu tô na minha zona de conforto, né, eu tô performando meus 40%, 50%, tá bom". Só que a pessoa, ela não tá feliz. Ela não tá, contente, ela não tá se desenvolvendo. Então, gente, o maior mito para mim, que é o que eu escuto de performance, é a força de vontade. Gente, você vai performar se você realmente se cuidar no tripé. É o quê? Saúde mental, cuidar da saúde física, cuidar da saúde financeira. Agora, tô curiosa. E você, Armando? Qual é o maior mito de performance para você? O maior mito no meio contábil, são os que vendem dinheiro rápido. Tem uma série aí de pessoas e profissionais, de tudo quanto é tipo, que vendem um retorno rápido na parte financeira. Seja ela por uma recuperação de imposto, ou seja ela por uma operação maluca para a empresa se recuperar em dificuldade. Normalmente é em dificuldade, né? Quando a gente está nervoso, a situação não está boa da empresa, é muito mais fácil você vender esses tipos de mitos. E a pessoa contrata, e às vezes até dá retorno, viu? Eu tenho alguns casos que a pessoa contratou, ela, ela performou no começo, a empresa melhorou. Só que, sabe aquele remédio que é alivia a dor? É um remédio que alivia a dor. E esse para mim é o maior mito no meio empresarial, é dinheiro fácil. Dinheiro fácil não existe. Nada que é fácil, nada que te dá um retorno rápido, sem trabalho, ou sem dedicação, ou com uma varinha mágica que você vai encostar ali e ele vai te dar um retorno absurdo, é real. Não é. E você já teve clientes que você perdeu por falar essa verdade para eles? Nossa, já tive clientes que eu perdi por causa disso e que voltaram. Depois de um tempo, eles pediram para voltar, viram que caíram numa cilada e pediram ajuda. Só que aí voltam muito pior. Esse é o grande ponto da empresa, né? Dependendo da decisão que você toma, se você já está numa situação ruim e você tomar uma decisão que pode te levar numa situação muito pior, a solução depois, o remédio é muito mais amargo. É muito mais trabalhoso, a recuperação é muito mais complexa, o tempo de recuperação é muito maior, e aí você é engolido, né? Porque você tem uma empresa, às vezes o ramo está ruim. Eu tenho casos hoje, lá no escritório, a gente atende vários tipos de ramos. E tem muitos ramos hoje que não estão bem hoje no Brasil. Mas é aquela montanha russa. O Brasil é uma grande montanha russa. Então a gente tem hora que está muito mal e aí vai lá para cima de novo. É uma doideira. E se você não fizer a lição de casa, tentar cortar caminho, na hora que você está lá no alto, o seu alto é muito mais baixo do que o alto dos outros que seguiram o caminho correto. Então acho que esse é o maior mito de performance que tem. É o dinheiro rápido, é a solução rápida. Nada é rápido no meio empresarial. O meio empresarial é dedicação, é trabalho, e aí come. Por isso que a ponta do triângulo ela desanda. Porque realmente o trabalho, para você se equilibrar, para você voltar a recuperar o teu trabalho, ele come o teu tempo. Ele come a tua saúde mental, ele come a tua saúde física. Você deixa de ir na academia, você deixa de passar numa sessão de psicólogo, você começa a brigar com a sua família porque você está irritado.
Então, eu tenho uma série de situações que desandam. Por quê? Porque a pessoa tomou a decisão errada. Então, ela precisa estar sempre muito bem em todos os pontos e não cair nesses mitos. Nesses mitos de, você vai, contrata vendedores de milagre, né? Contrata esse cara aqui que ele vai colocar a tua empresa em ordem. Aí ele vai lá, ele usa uma série de teorias que desanda toda, às vezes muda a cultura da empresa, que para mim acho que esse é o maior perigo de todos. Se você pega as empresas, todas as empresas precisam ter a sua cultura. Elas precisam entender o que faz ela caminhar. Seja o modo de vida, o modo de trabalhar com os colaboradores, a estrutura dela tem que estar muito bem determinada. As empresas que têm as culturas muito fortes, eu vejo que elas vão muito melhor do que empresas que não têm cultura. Então a pessoa precisa ter esse controle, né, de não abrir mão do que ela acredita. Ela tem que estar com a cabeça muito boa, porque se vende demais alguns milagres ali dentro de como performance, que não é performance. É dinheiro rápido. É o remédio que curador, mas não atinge o que você está sentindo, o problema real que está acontecendo. Bom, foi muito bom o papo, passou muito rápido. Agora, só para concluir, e aí a gente fazendo a nossa conclusão, alta performance não existe sem os 3 pontos do triângulo. Por isso que a gente está aqui. Isso exige uma disciplina, uma força de vontade monstruosa, a força de vontade, mas ela precisa existir, né, Van? Mesmo que seja um mito, não é só força de vontade, mas ela precisa existir. Nem sempre a gente vai ter o equilíbrio. Eu sei disso. Eu me desequilibro bastante. O nosso dia a dia é louco. Mas a gente sempre tem que buscar o equilíbrio. A gente tem que sempre buscar a alta performance. A gente sempre tem que trazer o que é melhor. E nem sempre, às vezes a parte financeira vai estar em 80%, às vezes a saúde física vai estar 70%, às vezes a parte mental vai estar 50%, e a pessoa tem que ir se equilibrando. Então, para concluir, na minha opinião, e é o que a gente está tentando trazer para todo mundo, esse pensamento real de alta performance, é que você precisa buscar o seu equilíbrio sempre em todos os pontos do triângulo. E quando não estiver equilibrado, busque o equilíbrio. Eu quero que vocês aproveitem ao máximo todos os episódios, mandem perguntas pra gente, mandem também ideias do que vocês querem que a gente fale. Esse podcast é para vocês, porque todo mundo aqui tem a sua empresa, tem o seu negócio, está empreendendo, ou já trabalha numa empresa, ou é familiar de alguém que tem um negócio, trabalha numa empresa e vive diretamente tudo isso que a gente falou. Então esse podcast é para atingir todo mundo, que a gente quer isso, é trazer essa qualidade de vida e fazer com que todo mundo performe em 100%. Gente, basta você sentir que isso é possível. Então, tome a decisão agora sobre isso. Quero agradecer a presença de todos que estão aí assistindo a gente. Eu quero ver se o Flávio quer também dar uma palavrinha no final. Quero sim. Para você que é empresário e você quer performar melhor, né? Para você que é empresário e que você faz a sua reflexão, quanto você está performando? Vamos separar. Quanto você está performando na sua vida particular e quanto você está performando na sua empresa? Normalmente a resposta é melhor na empresa do que no particular. Por quê? Porque na empresa você tem pessoas que te ajudam a conduzir o resultado. Na particular é só você. Então é você que vai estipular a sua relação com sua esposa, é você que vai estipular a sua relação com seu esposo, é você que vai estipular a sua relação com seus filhos, com seus amigos, com seus parentes, né? Então, quanto você está, faz essa reflexão, quanto você está performando? E pensa uma coisa, se você estiver performando acima de 50% e você for passar a vida toda performando 50%, pensa que você só viveu 50%.
Perfeito. Tem mais 50% para você viver. E a nossa proposta aqui não é passar em mim em consulta, passar na Vanessa em consulta, ir para a empresa dele. Não, não. A proposta desse podcast ela é exclusivamente mostrar caminhos para você. E você, automaticamente, vai fazendo seus ajustes internos, adquirindo o conhecimento que a gente vai transmitindo, e você vai conseguir conduzir tudo que você precisa. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito que é importante você ficar em toda essa nossa discussão é, no final de tudo, vai ter que ter valido a pena. Vai ter que ter valido muito a pena, porque é muito bom viver. É muito bom estar aqui, não é? Então, vai ter que chegar lá no final e falar assim, nossa, que legal que foi esse negócio aqui, hein? Eu não vou voltar, fui, mas foi legal. Foi legal. É só isso que nós vamos ficar discutindo aqui entre vocês. E é o equilíbrio, por isso o triângulo. Né? Você vai estar bem, às vezes, muito bem numa esfera. Ah, então é ruim eu estar na esfera financeira muito bem. Não, é ótimo. É ótimo. Mas aí você tem que olhar para as outras duas. Se tiver faltando um pouquinho lá, tira um pouquinho de tempo daqui. Chega no Armando e fala, Armando, ó, eu estou muito atarefado, eu ganho muito dinheiro, mas estou muito atarefado. O Armando vai te ajudar a achar um administrador para pôr lá, para tirar 2, 3 horas do seu dia para você cuidar da sua saúde. Não, meu problema não é minha saúde, é minha família. Então vai lá, fazer gotinha a gotinha. Um problema não chega de montão, ele chega de pouquinho. Nada começa grande, tudo começa pequeno. E o problema também, ele começa pequenininho, um dia, depois o outro. Então, sai dessa esfera e vai para aquela outra. Né? A Vanessa disse muito bem, crenças limitantes. Vocês não têm noção do que é uma crença limitante na mente do humano. É algo devastador. E você não consegue saber, porque eu como médico não sei, eu preciso pedir para a Vanessa, porque é ela quem conduz toda a parte mental dos meus pacientes. Eu não tenho capacidade para isso. Ela quem conduz isso. Então, muitas vezes, as grandes crenças limitantes acontecem na infância, por falta de afeto, por falta de amor. É simples, é sutil e é inconsciente, você não sabe que é isso. Se você soubesse, você teria resolvido. Você não sabe. Então, segue a Vanessa, segue o Armando, me segue no podcast que é mais fácil, segue todo mundo junto. E nós vamos mostrar para você, né, que tem que ir lá desbloquear para tudo ir para frente. Então, eu acho que esse projeto, quando foi uma ideia do Armando, esse projeto, né, e a gente gostou muito porque ele entrou, ele viu o nosso trabalho e viu como fluía essas questões, né, e a ideia do podcast ela é essa, ela é te trazer clareza para você ir resolvendo a sua vida. É simples assim, simples assim, simples assim. Então é isso que nós vamos querer nos próximos podcasts. Mandem o que vocês querem, manda crença limitante, manda problema de empresa, manda caso real, que a gente vai falar de caso real. A gente tem um monte de caso real que a gente quer falar, mas no primeiro episódio não deu tempo de falar. Tem caso real muito legal, muito triste. Pode mandar, né, Armando? Eu acho legal todo mundo colocar, que estiver ouvindo aí, quanto você está performando. Coloca teu percentual aí nos comentários, vamos ver como tá cada um. Eu falei o meu, eu tô em 80%. Não cheguei no meu 100%. Quero chegar, mas ainda não cheguei. Coloca aí pra gente, tá bom? Bom, para finalizar, obrigado. A criação não é só minha, na verdade é uma criação de nós três. Foi, lógico, né? Eu que comecei a conversar com vocês, mas é uma criação em conjunto. E até porque, se não tiver os três, a gente não atinge a alta performance. É espetacular ter profissionais como vocês aqui comigo e poder levar para as pessoas esse caminho de performance para empresários atingirem cada dia mais os seus objetivos. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado e vamos para o próximo episódio, se Deus quiser. Né? Até a próxima. Legal. Valeu. Até o próximo. Muito bom. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on